Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem. Opa. Podcast para estudantes, residentes, qualquer profissional de saúde que goste de clínica médica. Eu sou o João Mendes. O meu nome é Pedro Magno. E Pedro, esse episódio ele vai ser diferente, né? Isso, a gente está apresentando agora ao pessoal o TDC em bolos. Um novo formato aí, né? Um pouco mais curto, mais compacto, mas cheio de informação para você. É um episódio assim, feito sob medida. Entendeu? Esse feito sob medida para você mostrar pro seu colega que fala que, podcast longo, 50 minutos, às vezes até 1 hora. Aqui, ó, rapidinho, um assunto ligeiro, que é pra pessoa sair aqui rápido já com conhecimento. Você escuta ali indo pro trabalho, no trânsito de um lugar para outro, bem pequenininho. A ideia é serem podcasts curtos, pessoal, ali em torno dos 10 minutos. E com o lançamento quinzenal, Boa. Além do feed que sai toda semana, você sabe, o nosso episódio das quartas-feiras. E o TDC em Bolos vai ser lançado às segundas-feiras, a cada 15 dias, como a gente já mencionou. Boa, João. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre uma droga mística, uma que está no panteão das drogas, que é a metformina, hein, Pedro? Exato, né? Hoje eu separei aqui para falar um pouquinho sobre metformina, falar dose, vantagem, desvantagem. Ainda mais que no episódio nosso de diabetes, o episódio número 15, a gente fala sobre a segunda droga. A gente exclui a metformina de propósito. Exato, essa é uma droga comum, né? E é uma droga que a gente tem que ter intimidade, tem que saber os detalhes dela, né? E já entrando aqui, então, um ponto que a gente precisa saber bem é a dose de metformina, né? A gente vê doses variadas, né? Tem formulações diferentes da metformina no mercado. Como é que é isso, hein, Pedro? Tem a formulação padrão, né, de 850 e tem a formulação estendida de 500 miligramas, né? Tá, XR, né? Exato. É importante falar que você pode começar com a dose de 500, na ideia de ir progredindo aos poucos, mas a dose máxima tem uma certa discussão. Porque a oficial é de 2.550 miligramas por dia. Quer pegar aquele comprimido de 850 e fazer 3 vezes. Isso. Só que vira um pouco benefício de você aumentar de 2.000 para 2.500. Sendo que com 2.000 a pessoa tem menos efeito adverso. Então fica nos 2.000 se você puder, que é melhor, né? Exato. Parece que acima de 2.000 você não ganha muita coisa. Ficar ali em torno de 2.000 e pensar depois em colocar uma segunda droga é o melhor. Beleza, então dose-alvo de 2.000 miligramas, né? Boa. E assim, a metformina, apesar de ser uma droga aí com décadas no mercado, é uma droga experiente, né? Já é o Paulo Baia das drogas. Rapidão sobre isso, então. Sabia que a primeira descrição de uma biguanida, que é a clássica, a metformina, é para tratamento de influenza na década de 40? Aí vem a galera. É mais um remédio testado contra vírus aí, tá, João? E é o cloroquina do século passado. Tá bem. Mas a ideia aqui é que nesse estudo testado para pessoas com influenza, publicado na década de 40, eles viram que o paciente tinham o melhor controle da glicemia. E aí acabava que, será que não funciona para outra coisa? E aí na década de 50 já foi começado a sair publicação da metformina. Mais uma droga aí que foi reposicionada, né? Exato. E ela persiste aí, Pedro, então, como uma grande opção no tratamento de diabetes e a primeira opção, né? Ou tem alguma controvérsia a respeito disso? Assim, João, ela tem muita vantagem, né? Quando a gente fala sobre, no nosso episódio 15, né, sobre a segunda droga, a gente fala, olha, depende do perfil, né? Se o paciente ele tem um alto risco cardiovascular, vem uma droga. Se ele tem um risco de hipoglicemia, tem outra. Se ele quer emagrecer, tem outra. Ou se ele quer ser barato, é outra. Isso na segunda droga. Isso na segunda droga. Eu tô falando isso porque a metformina tem os 4. A metformina ela tem redução de evento cardiovascular, ela tem uma neutralidade no peso, tá? Tem local que fala que tende a emagrecer, mas o consenso é que o peso fica neutro com a metformina. Tá bom. Ela não faz hipoglicemia e ela é extremamente acessível, né? A gente tem um posto de saúde aqui no Brasil. É uma droga versátil. Só que em relação ao evento cardiovascular, João, lendo para o episódio aqui, eu vi que não é tão consensual isso. Porque os estudos que tentaram trabalhar isso não são estudos tão robustos. Tá bom. Tá? O estudo mais referenciado quando fala sobre redução de evento cardiovascular no paciente usando metformina é um estudo inglês que randomizou 700 pessoas. É aí, né, meu amigo? Uma doença tão comum que nem diabetes, randomizar só 700, então parece pouco. Muito. Só que a impressão que dá é que é um rio que já passou. Aí ninguém vai atrás. A metformina já está estabelecida. Deve reduzir. Algumas meta-análises falam que reduz, algumas falam que não reduz. Então gera um pouco de conflito. Mas esse, que é o estudo mais referenciado de 700 pessoas, mostrou uma redução. Beleza. Tá? Então, beleza. Uma droga que tem muitas vantagens, né?
o que coloca ela, então, como primeira opção no tratamento do diabetes, Pedro? João, sim. O ADA, né, naquele material que ele lança todo ano para controle do diabetes, Sim. ele coloca a metformina como primeira opção, né? Tá. A questão é que isso está começando a ser questionado. Já sei quem vem aí. Exato. O guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre diabetes já coloca a metformina como não necessariamente a primeira. Tá. Em pacientes com alto risco cardiovascular e que ainda não está usando nenhuma droga para diabetes, você pode já começar com o inibidor de SGLT2 ou um antagonista GLP-1, que são aquelas drogas que viram que tem uma redução bem clara de desfecho cardiovascular e que estão bem famosas nessa última década. Mas aí tem a questão do preço, né? É uma coisa que ainda está vindo. Acho que é importante o ouvinte saber que existe essa ideia, mas acho que para os pacientes do SUS, né, a metformina persiste aí como uma opção inicial. É uma droga muito boa, né? Sem sombra de dúvida. Até porque, quando a gente olha os estudos onde essas drogas foram validadas, em torno de 75% dos pacientes já estavam utilizando metformina. Isso. Então, a redução passa um pouco por isso. O ponto de dúvida que é gerado e que se coloca em xeque se de fato a metformina tem que ser a primeira, é porque em análises secundárias desses artigos, esses 25% das pessoas que não utilizavam metformina parece ter alcançado uma redução maior. Tá. Mas isso é assim, análise secundária, o intervalo de confiança é amplo, então gera dúvida. Exploratório, né? Exato. Então, Beleza. Mas então só para deixar aqui que existe essa corrente de você pensar em não necessariamente começar metformina no paciente com alto risco cardiovascular, Tá. mas a regra geral é ela mesma. Fechou. Agora, a gente está endeusando a metformina, mas nem tudo são flores, né? Ninguém é perfeito e a metformina também tem os seus problemas, né? Exato. Aqui quando a gente vai falar de efeitos adversos e problemas relacionados à metformina, a gente vai falar 3 coisas. Beleza. Sintomas gastrointestinais, acidose lática e deficiência de vitamina B12. Opa, Tá. brincou aí. Então, sintomas gastrointestinais é super comum, o paciente relata muito, né? Tem estimativa de 20 a 30% dos pacientes vão manifestar alguma coisa, ou desconforto, ou diarreia, ou náusea. É bem comum mesmo. E as opções aqui para você tentar reduzir isso são 3. Tá, quais são? Você pode tentar reduzir a dose e fazer um escalonamento mais devagar. Ok. A formulação estendida é para tentar se beneficiar disso. Então, o paciente está usando aquela de 850, você passar para o 500 XR, talvez consiga benefício com isso. E fazer junto com uma refeição pode ajudar isso também. Show. Eu acho que a metformina é uma droga que a gente não deve abandonar, né? Exato. Então, se o paciente está sentindo efeito colateral, talvez reduzir, mas não suspender. Boa. A acidose lática é famoso e é grave, né? Isso. Principalmente, a risco aqui é quando o paciente tem algumas das insuficiências. Seja insuficiência renal, seja insuficiência cardíaca, seja insuficiência hepática. Ok. Só que a questão aqui é que é o paciente principalmente renal. Tá? Aqui no seu medo é um paciente com uma taxa de filtração glomerular menor que 30. Ok. A cardíaca e hepática, ela entra aqui no balaio porque um paciente com insuficiência cardíaca pode fazer uma lesão renal aguda e um paciente com insuficiência hepática tem uma metabolização do lactato mais atrasada, né? Mais deficitária. Ok. Mas isso só acontece no paciente que está descompensado. Ok. Tá? Então, a insuficiência cardíaca e a insuficiência hepática é o paciente descompensado. É o paciente que está grave, internado, não é aquele cara estável no ambulatório. Mas a disfunção hepática, então, Pedro, é só se tiver com piora progressiva da função hepática, então. Isso. Existe uma polêmica se no paciente cirrótico você pode ou não utilizar, né? Existe uma tendência de não, mas tem alguns estudos retrospectivos mostrando que não mostrou um aumento da acidose lática nesses pacientes quando eles estão estáveis. Tá? Ok, então... Mas de fato existe essa polêmica, talvez é um paciente para tomar um certo cuidado. Eu acho que uma dúvida que pode ocorrer, né? Por exemplo, é o paciente que tem uma esteatose hepática, né? Isso aí não vai ser contraindicação. De jeito nenhum. Mas o que pega aqui mesmo é o rim, né? A gente já vê relato de caso aí, paciente que tem disfunção renal e acaba fazendo acidose lática, né? Esse é um grande problema aqui. Exato. E aí o FDA mandou uma atualização sobre isso em 2019, falando que é seguro você iniciar a metformina em quem tem taxa de filtração acima de 45 e manter, se ele já utilizava, se o paciente tem entre 30 e 45. Okay. Se ele não utiliza e está entre 30 e 45, talvez seja perigoso. Tá. Tem gente que fala para diminuir um pouco a dose, né? Isso, o UpToDate ele fala para nesse paciente que tem a taxa de filtração entre 30 e 45, deixar como máximo 1000, e o paciente acima de 45 é um paciente normal, faz do jeito que você já está habituado. Ok, mas sempre o cuidado aqui, né?
esse paciente faz uma diarreia, está usando diurético, isso é perigoso, né? Pode precipitar um acúmulo e até uma disfunção renal agudizada, né? Isso. A acidose lática é um evento raro, tá, João? Na população geral, tem uma estimativa de 3 para cada 100 mil pessoas. Tá. Mas nesses pacientes é bom a gente ter cuidado. Boa essa ressalva que você deu no paciente que faz alguma descompensação, até porque quem tem DRC é quem mais faz lesão renal aguda, né? Isso aí. E por último, essa mística aí, né, da deficiência de vitamina B12, como é que é essa história aí, Pedro? E aqui existe, tá, João? Existe essa deficiência de B12 relacionada à metformina. Tá. Tem alguns estudos mostrando até um aumento do ácido metilmalônico. Olha o cara, metilmalônico. Exato. Só que aqui eu vi uma revisão falando o seguinte, que o risco de uma neuropatia relacionado ao diabetes é maior do que o risco da neuropatia relacionado a uma possível deficiência de B12 e ao uso da metformina. Tá. Então você tem que se estressar mais com diabetes causando neuropatia do que a B12. Fechou, beleza. Mas vale a ressalva, né? Sim, lembrar de não encapsular, né? Só porque a pessoa tem diabetes, ela não é obrigada a ter só neuropatia diabética, né? Isso, então o paciente abre um quadro ou hematológico ou neurológico, vale a pena dosar B12 para ver se a metformina não causou essa deficiência. Show de bola, Pedrão. Então, passando a régua aqui, Boa. Metformina é uma droga que a nossa dose-alvo é 2.000, vamos começar aos poucos e chegando nesse valor, não tem benefício de passar de 2.000. Com relação às vantagens, é uma droga muito barata, super acessível, com anos de experiência e que é neutra no sentido do peso e pode ter benefício cardiovascular. Boa. Desvantagens, a gente sublinhou 3 aqui, que no caso vão ser os sintomas gastrointestinais, Que é facilmente contornável, tem as alternativas. a acidose lática Que a sua preocupação é principalmente quando o rim está ruim. e a deficiência de vitamina B12. Que vale a pena pensar se o paciente abrir algo compatível. Show de bola, pessoal. Então esse foi o primeiro episódio aqui do TDC Bolos para vocês. Dá um retorno pra gente se vocês gostaram desse formato, o que vocês acharam. Compartilha com alguém que nunca ouviu podcast antes, que vai se interessar aí num formato curto de podcast. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no @tadclinicagem no Instagram, no Twitter ou pelo e-mail tadclinicagem@gmail.com. Top! Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.